Olá, pessoal! Está começando mais um Pod Pop Ferrou e no programa de hoje a nossa convidada ela faz parte de um grupo de contação de história, música e brincadeiras. Seja bem-vinda ao Pod Pop Ferrou, Fabiana, do grupo Ziriguidum. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer receber aqui você também. Então, o grupo é formado por você e por mais uma pessoa, né, que é a Marília, né? E aí eu queria que você falasse como que vocês se conheceram e tiveram essa ideia de criar um grupo. Legal. Então, Marília Maia, né, uma grande musicista, compositora e educadora aqui da cidade. Logo que eu mudei para cá em 2015, eu fui até a Secretaria de Cultura, né, conhecer um pouquinho e me apresentar, me oferecer também, né, que eu sou artista, sou atriz formada pela Unicamp, né, em artes cênicas, e fui lá, então, ver se eu tinha algum diálogo aqui dentro da cidade, e encontrei a Marília, já que trabalhava lá na secretaria nesse período. E aí a gente começou a conversar, falei, nossa, eu também amo contar história, e também gosto muito de cantiga e brincadeira tradicional. E aí a gente falou, vamos fazer alguma coisa juntas, vamos? E aí começamos a conversar, e entramos juntas num curso de educação, que era um curso de comunidade de aprendizagem. E lá a gente, né, ficou mais próximo ainda dos pensamentos do José Pacheco, que é um grande educador português e que pensa a educação de uma forma muito diferente, né? E a gente se identificava muito com essa ideia e falou, nossa, eu acho que a arte, né, o que a gente faz, casa muito com essa ideia de um processo de educação diferente. Bora então contar a história, bora cantar e brincar juntas. E aí a gente começou a fazer aqui no Bosque projetos de contação de história, né? Com parceria com a Secretaria de Educação, formação de educadores. E aí o grupo foi crescendo, assim, em consistência, né? A gente também chamou parceiros, né? Convidados, músicos. Hoje a gente tem uma equipe de brincante também grande que atua com a gente. E assim fomos crescendo, já estamos fazendo 10 anos nessa caminhada. E nesse trabalho com criança e educação, vocês têm um pezinho ali como professoras ou é mais voltado para a arte mesmo? Sim, temos sim. Marília é pedagoga, né, de formação. Eu, nas artes cênicas, sempre também dei aula, né, tanto para criança quanto para todas as idades, né, para melhor idade também. Então, a gente sempre entendeu a arte e a educação como aliadas, né, como um processo assim único. Então, a gente segue fazendo sempre essa parceria de arte e educação. Somos artistas educadoras. Legal. E como que vocês montam uma apresentação de vocês, assim, para escolher o tema que vocês vão abordar na contação de história? Como é que é esse processo de montar mesmo uma apresentação de vocês? Então, desde lá do comecinho, né, a gente começou a conversar e a gente sempre pensou em valorizar as histórias aqui da nossa terra, né, da cultura popular brasileira, que a gente sempre via que era desvalorizado, que as pessoas pouco conhecem, né, pouco conhecem os nossos, não só as lendas, mas assim, comuns, né, folclóricas, mas o que é mesmo outras essências da nossa cultura popular. Então a gente foi ao encontro dos mestres, das pessoas que têm esses saberes ancestrais, né, que carregam no teu corpo, na tua memória esses saberes. Então o primeiro projeto que a gente fez aqui em Pinda chamava O de Casa, Memórias, Brincadeiras e Folias. E aí, naquela época, né, começou um processo também de editais municipais aqui na cidade, né? E a gente conseguiu ser contemplado, então recebeu um recurso financeiro para fazer esse projeto. Foi muito bonito, que a gente foi ao encontro do seu Pedro e Dona Benedita, que é uma família de folia de reis aqui da cidade, lá do Feital. E também encontramos a Dona Gilce, que é uma mestra brincante, que ela guarda, né, um monte de cantiga, um monte de brincadeira. Você senta com ela assim e fica conversando sobre as memórias de infância dela. Então a gente gosta muito de ir até as pessoas, né? A gente foi até a casa deles, conversamos, gravamos, né, no nosso canal Ziriguidum Pinda tem esse documentário, tem esse encontro, né? E a partir dessa conversa a gente se inspira nesse material. E aí que a gente conta as nossas histórias. Então, a gente conta a história do seu Pedro, da Dona Benedita, canta as memórias da Dona Gilce. Então, sempre nesse processo muito ligado à valorização da cultura popular brasileira também. Então, vocês que compõem as músicas
das apresentações de vocês com base nessas histórias. Isso. E também a gente realmente pega esse material. Por exemplo, a Gilce nos ensinou uma música. Até hoje a gente canta aquela música, porque são músicas que estão esquecidas, sabe? Que fica na memória dela, né? E, então, como ele não está na cultura de massa, no rádio, na TV, né? É uma memória que a gente preserva através, então, das nossas histórias, né? A gente canta. Aqui, ó, esse é um pouquinho do Memórias, Brincadeiras e Folias. Esse é o seu Pedro. E aí a gente foi, né, nesse encontro até a casa deles, eles abriram as suas portas, então a gente... Oi de casa, porque é aquela palma mesmo. Oi de casa! E a gente chegava batendo palma mesmo, e eles nos receberam com uma grande conversa, nos contando também sobre a Folia de Reis, né, que já também está... uma tradição que está se perdendo, né, aqui na cidade. Então, a gente ajudou eles também a resgatarem um pouquinho essa folia. Compramos instrumentos, roupas, né, camisas para cantar junto com eles também. Então, Marília traz toda a questão do instrumento, né, da sanfona, do violão, uma grande musicista. E aí a gente vai pegando essas histórias, essas cantigas, compondo também, né, retrabalhando elas, e devolvendo para a nossa comunidade, né? Para as pessoas, para a gente celebrar os ritmos brasileiros também, né? E como que vocês chegaram até essas pessoas? Como que foi essa pesquisa para chegar neles? Isso, como a gente atua assim, dando aula aqui na cidade, também contando muitas histórias, a gente, por exemplo, a dona Gilce, eu encontrei ela num posto de saúde, que ela trabalha num postinho, e eu estava indo lá dar uma oficina mesmo para gestantes, de cantigas e brincadeiras, porque hoje também a gente, na infância, a primeira infância, a gente perde essa questão da cantiga de ninar, né? Sabe, daquelas cantigas mais singelas da infância. Então, eu ia até esses centros de saúde, né? E cantar, e fazia uma vivência. E aí, conheci a dona Gilce, que sabia um monte de cantiga. Ela começou a cantar. Eu falei, Gilce, mas que coisa linda essas cantigas. Peraí, Gilce, vamos gravar isso? Eu quero cantar essas cantigas. As pessoas precisam ouvir essas cantigas. Porque essas memórias vão morrendo com eles, né? Então, às vezes, a própria família, assim, por exemplo, a folia do seu Pedrinho, né, de Dona Benedita, ninguém mais da família está se interessando em continuar essa tradição, né? Então tá se perdendo a memória e a história deles. E aí sempre então que a gente faz um projeto, né, não só a gente, o Ziriguidum, mas muito em parceria com a Severina, também companhia de teatro, a gente dá voz, né? A gente faz esses encontros com eles para valorizar esses saberes e realmente não deixar morrer essa tradição, que novas pessoas, que as crianças conheçam, que os jovens conheçam, para que a gente viva junto essa cultura brasileira, né? Não deixar morrer, né? Não deixar morrer. E aí a gente foi com eles se apresentar, né, em alguns lugares, na Praça Central, ali no encontro de folclórico, né, que tem todo o início do ano. E é muito bom aprender, né? Acho que a gente tem essa coisa da escuta, né, de parar e ouvir, né, a sabedoria mesmo de pessoas que têm uma trajetória bonita de vida, né? E então, nosso material é muito esse encontro com as pessoas mesmo e valorizando os seus saberes. E a gente vai aprendendo e também passando um pouquinho disso para as novas gerações, né? E como que foi a reação deles em saber que vocês queriam trabalhar com isso, com esse resgate da cultura? Gente, eles ficam numa alegria, nossa, mas vocês gostam disso aqui? Né? Porque não tem mais esse interesse nesse tempo, e a gente fala, a gente ama, né? A gente quer entender as bandeiras, as cores, né? Como é que vocês começaram a cantar? Então, o seu Pedro hoje está com 100 anos. A gente acabou de fazer um outro encontro com ele, junto com as Severinas, que era um encontro de saberes brincantes, que é justamente isso, trazer eles de novo. E é muito legal a gente poder, por exemplo, dar um cachê. Quando eles recebem um cachêzinho, eles falam, gente, mas que lindo isso! Porque a gente fala, não, porque é valorizar mesmo esse seu conhecimento. E, claro, e são pessoas que precisam também desse recurso financeiro, quem não precisa, né? E então, fazer projetos, né, onde a gente valoriza
a presença mesmo deles. Eles falam, mas eu só vou falar da minha vida? Falar da sua vida. E gravar, né? E fazer esses documentários e disponibilizar numa rede, né? No YouTube, por exemplo, que todo mundo do Brasil pode saber que existe. O YouTube é muito prático hoje, né? Não é? E a gente disponibiliza um material rico e registra essa memória, né? Então a gente sabe, puxa, aqui existiu, né? Existe essas pessoas, existem essas histórias. Então, muito nesse sentido, né? De trazê-los para perto, de dar visibilidade também. Eu marquei aqui alguns dos projetos de vocês e queria que você falasse um pouquinho sobre eles. O primeiro é o Quintal das Memórias. Isso, o Quintal das Memórias é justamente essas vivências, né, que a gente faz, onde a gente recolhe, a gente canta, né, cantigas e brincadeiras e também deixa as pessoas lembrarem, mas qual cantiga que você gostava mais, qual brincadeira você gostava mais. E dentro do quintal também, a gente apresenta alguns brinquedos tradicionais, né, trouxe até um aqui, que é o barbante. A gente fala assim, mas peraí, isso aqui é um brinquedo? Aí a gente fala, é um brinquedo. Cama de gato? Exatamente, né? Porque a gente tem lá cama de gato, né? Brinca de dois e tal. Mas a gente tem também esse aqui que eu gosto muito, ó. Que é a estrela no peito. Ai, que legal. Né? Então, essa estrela é justamente essa criança interior que a gente carrega e que vai se perdendo ao longo da vida. Então, o quintal, a gente une crianças, adultos, 60 a mais, todo mundo para brincar junto, porque um ensina o outro. Na minha época a gente brincava de bolinha de gude. Na minha época a gente brincava de elástico. E esses brinquedos tradicionais, né, eles são muito legais porque eles não estão conectados à questão de consumo. Eu não tenho que comprar nada, né? É um barbante que, através ali da minha mão, eu vou criando figuras e usando a minha imaginação, né? Então, é muito legal. E quando as crianças vêm, elas ficam, como é que faz isso? Vão aprender! Eu falo, gente, é isso, ó, isso não custa nada, né? Nem 10 centavos custa um pedacinho assim. Eu tenho um irmão de 12 anos, e ele adora cama de gato. Não é? E aí, e ele sempre me chama pra brincar com ele. E aí chega no momento que a gente sempre travava, tipo, nossa, e agora? Qual que é o próximo passo? A gente não lembrava de jeito nenhum. Aí a gente colocou no YouTube, lembrou como que finalizava, aí pronto, foi a alegria dele, consegui finalizar. E é isso, acho que o YouTube é um grande meio da gente relembrar, gravar, e aí as pessoas vão assistindo, né? E tem várias figuras de barbante, tem gente que conta história com barbante, vai criando figuras. Então, é nesse sentido, sabe? Esse quintal mesmo de fazer um espaço da escola, um pátio, um bosque, qualquer lugar, um grande quintal. E que a gente relembre essas brincadeiras, principalmente as brincadeiras de contato, né? De interação, porque hoje a gente está muito nesse mundo da tela, né? Da tela pequena, então ele faz parte da nossa realidade, mas como a gente equilibra, criando outros jeitos de brincar, né? Favorecendo o brincar livre, a experiência do corpo, então a amarelinha, pular corda. Então, nesse sentido de um grande quintal sempre. O outro projeto de vocês, né, é a Ciranda de Histórias. Isso, aí a gente tem as contações de histórias, a gente chama dessas cirandas, onde a gente mistura um pouquinho do cantar, do brincar, das histórias populares. A gente gosta também muito, lógico, de pegar literatura, tem literaturas muito bonitas também, inclusive sobre, né, a cultura tradicional da infância. Então, a gente tem uma que fala da Folia de Reis, a gente tem histórias que trazem versos da cultura popular, né? Então a gente vai juntando, e a gente chama de ciranda, porque é esse grande encontro de muitas brasilidades, muita forma de entender o Brasil através da sua literatura e da sua música também. E que elementos que vocês usam nessa contação de história? Porque vocês também usam a música, então tem instrumentos, mas objetos que vocês usam para contar, vestimenta, se vocês colocam alguma coisa diferente. Então, a gente entende muito a contação de história enquanto uma arte, né? A gente até fico bastante incomodada quando as pessoas, você vai contar uma historinha? Não, não é uma historinha, é uma história. E a força da narrativa, né? A força da contação de história, ela tá na palavra. Então, a gente usa o mínimo de recurso possível, porque a gente acredita que é a arte da palavra e da escuta.
né? Como nos ensina a grande Regina Machado, que é uma referência para a gente, né? De contação de história. E ela traz isso, a questão da nossa presença. Então, assim, nosso figurino é básico. Geralmente, assim, tem uma cor que lembra a questão do Brasil, né? Fazendo essa referência. A musicalidade, porque ela favorece esse encontro com a palavra, né? Com a história oral. E o encontro com as crianças, ou com quem, na verdade, é uma história para todas as idades, né? Então, a gente não objetos mínimos ali para contar, mas a gente gosta muito de favorecer também a imaginação do público. Então, que através daquela narrativa, o público vá construindo também as suas próprias imagens, sem a gente apresentar muito recurso. Por exemplo, fantoche, bonecos. Não, a gente gosta de trazer o momento da imaginação mesmo. E o que você acha que é preciso ter para ser um bom contador de histórias? Ai, legal. Essa pergunta é muito boa. Então, assim, na verdade, todo mundo pode contar história. Né? Todos nós somos contadores, né? Da nossa própria história. E o que eu acho é essa disponibilidade de dar voz mesmo às suas histórias, às suas memórias. Tá disponível para esse encontro. Né? Aí, claro que eu acho que quem quer se profissionalizar, aí a gente pode estudar um pouco mais, né? Eu acho que fazer curso de contação de história, entender a contação de história como uma arte, porque, lógico, é interessante você falar alto, né? Vai ter questões técnicas aí, né? Como, por exemplo, eu venho do teatro, eu me utilizo dessa ferramenta, que é uma potência vocal para você chamar a atenção das pessoas, a presença do corpo também, porque se você está grande ali, você causa já essa interação, né? Então tem também uma pesquisa, estudo, né, na questão, puxa, eu quero fazer uma história que realmente, qual história eu vou contar? Então esse momento da pesquisa é muito legal, que tem que ser algo que realmente faça sentido para você, para fazer sentido para os outros, né? E a gente está agora num momento muito legal do grupo, um amadurecimento, que você vê assim, a gente sempre fez muito material, tal, mas nunca tinha pensado na acessibilidade desse material, de tornar ele realmente acessível a todos os públicos. Então, de uns 4 anos para cá, a gente tem já mudado o nosso foco, e os nossos projetos, então, eles têm sido voltados para a questão da inclusão e da acessibilidade. Então, a gente tem um projeto muito bonito que chama Na Palma da Mão, Cantigas e Brincadeiras em Libras. E esse foi, assim, uma virada de chave mesmo, porque a gente começou a conhecer mais pessoas surdas, né? A gente começou a conviver e conversar com intérpretes e artistas surdas também. E aí elas falaram, puxa, a gente não brincou na infância, porque a infância do ouvinte tem muito a cantiga, as falas, né? E aí a gente ficava meio de fora desse universo. Então, tem uma exclusão muito grande da infância. A gente falou, como colocar, então, a questão da música, da cantiga, dentro desse universo? E a gente começou junto, né, com elas, com artistas surdas também, a pensar na sinalização dessas cantigas, né, em como é que a gente transformava isso num material que é acessível e também para divulgar a Libras, né, enquanto língua brasileira de sinais, para que as crianças conheçam, para que todos conheçam. Então está sendo muito legal. A gente está começando a circular com esse show, né, pela cidade. Também fomos aprovadas. Ele é os mais recentes? É o recente, é o nosso trabalho recente agora desse momento. Então essa pesquisa com a comunidade surda e também, daí depois a gente ficou pensando, pera lá, e as crianças cegas, né? E com baixa visão, e a deficiência intelectual, e o autismo, né? E todas as diversidades. Então, hoje a gente tem também um audiodescritor que está trabalhando com a gente, que é o Rodolfo Berini, um artista maravilhoso que está aqui recente na cidade. E ele começou a ajudar a gente, né? Tá ajudando, né, a gente nesse processo de pensar uma descrição dessa brincadeira. Porque é claro que a criança cega, ela vai ouvir, então tem a musicalidade, mas como é que ela pode também aprender um pouquinho da sinalização, né? E aí ela vai... E a criança, a gente viu também que com a deficiência intelectual é muito bacana, porque quando a gente explica a brincadeira, ela consegue acompanhar a gente. Aí depois, quando a gente vê, tá todo mundo brincando junto, aquela cantiga, aquela brincadeira. Então é muito gostoso. Está sendo um processo de muito aprendizado pra gente. O Gui, abre o YouTube delas aí, por favor, que acho que tem bastante vídeo, né? Desse projeto lá. Tenho, na palma da mão são todos esses.
Tem algum que você gosta mais? Porque a gente tem essas experimentações em AD, que são as audiodescrições, né? Mas aí no começo a gente descreve, a gente se autodescreve, né? Mas aí mais pra frente a gente já vai ver a própria brincadeira. Aí são as explicações, né? O sol vem nascendo ali. E a gente vai representar, então, essa frase. Como se a gente estivesse apoiando. Aí eu vou explicando exatamente como vai fazendo o gesto. Para que a criança cega consiga entender. Imaginar o que ela tem que imaginar. E a gente tinha nessa pesquisa um menino cego da Grande São Paulo, e a gente mandava os vídeos para ele, e ele ia falando, entendi, olha, eu acho que aqui pode explicar um pouquinho melhor. E a gente ia conversando com ele, com a mãe, com a família, né? Então, é um processo que a gente está aprendendo junto com eles também, né? Quantos vídeos vocês têm, mais ou menos? A gente tem 8 cantigas nesse formato, né? E aí depois tem só em Libras, né? Que daí já, sem ser AD, a gente vai descendo. Acho que pode só descer, Gui. Aí, ó, por exemplo, aí essa brincadeira que eu tava explicando, a lavadeira ou na palma da mão. Ele tava do lado. Aí é só sem o áudio, né? Descritivo. Sem a descrição, já vai direto pra cantiga. E é pensar que na palma da mão a gente brinca, a gente se comunica, né, em Libras. Bastante. Eu ia falar dessa mesmo, essa brincadeira. Várias brincadeiras tem. Isso, essa a gente foi inventando. A gente pensou na sinalização e misturar a brincadeira da palma de mão, que a gente tem um monte, né, na cultura tradicional. E aí a gente convida artistas também. A Michele, por exemplo, é uma artista surda, né, que trabalha com a gente. A Nath está estudando Libras, a Isabel é intérprete. E aí todo mundo vai aprendendo junto também, né? A se comunicar. Então esse projeto é bem para incluir brincando. Quando a gente vê, tá todo mundo junto e a gente está aprendendo Libras também. E está se comunicando, né, com ela. E é legal porque daí a gente começa a ensinar também. Olha, gente, esse é o sinal de comunicação, né? Esse é o sinal de brincar, né? Então, quando a gente vê, tá todo mundo também aprendendo alguns sinais básicos, assim. A gente recebeu aqui também uma vez a banda Barulhada. Sim, sabe? Isso, a Nath é da banda também. Fazem, né, esse trabalho. Até comentei com eles que parece até que é coreografia da música mesmo. Exatamente, porque vira coreográfico, né? Porque a gente vai fazendo um movimento, e de forma poética, ele não é uma tradução literal da Libras, né? Mas a gente também vai inventando uma poesia, uma poética dentro dessa gestualidade, assim. E a Nath é do Barulhada, então a gente sempre faz esse diálogo, né, entre os grupos. É muito legal, então, perceber que não é só um movimento da gente, mas outros grupos também estão atentos à questão isso, né? da inclusão. Né, eu acho que é incluir todo mundo no seu projeto, porque há muito tempo a gente não tinha pessoas cegas ou pessoas surdas ou com outras deficiências dentro da arte. E agora a gente está começando a ver esse movimento. Isso é muito importante. Um outro projeto que você comentou também aqui, né, que é o Encontro de Saberes Brincantes. Ele já não é uma apresentação, né? É tipo um workshop que vocês fazem? Esse foi um encontro mesmo, né? Um encontro de saberes brincantes é onde a gente chamou uma roda de conversa para a gente entender esses saberes, ouvi-los, né? Foi mais nesse sentido. A gente fez agora, né? Junto com a Severina. E a gente, nesse encontro, a gente cuidou da acessibilidade, inclusive. Tinha as intérpretes, né? Uma consultora surda, para que o evento acontecesse para todo mundo. Foi muito bacana, foi um fim de semana inteiro. E aí a gente teve ali Congada de Pinda, a gente teve seu Pedro e Dona Benedita na Folia de Reis, a gente teve Dona Tunica, que é uma mestra artesã também, muito linda, do fuxico. Ela faz vestidos de fuxico. Que legal. É uma coisa linda, assim. E aí ela conta toda essa história de como é que ela começou no artesanato, né? E teve também a Dona Catarina, que é mestra do samba aqui da cidade. Então são muitos mestres que às vezes a gente desconhece, né? É uma troca, né? E é uma troca, daí a gente vai sabendo, nossa, o que ainda tem de cultura tradicional aqui em Pinda e que precisa de valorização, e nós artistas
temos esse interesse em valorizar, em poder estar junto e apoiá-los também. Porque existe recurso, né? Existe aí editais, financiamento para que essa tradição se mantenha. Porque ela precisa, né? Todos nós precisamos. E como que a gente pode ajudar? Né? Então, hoje a gente tem o Bruno também, que é um rapaz muito jovem, que está fomentando aí a continuidade do Moçambique dentro aqui da cidade. Então, são manifestações riquíssimas, assim, quando você escuta aquela música, né, que veio daquela comunidade. Nossa, é fantástico, a gente se arrepia, a gente gosta muito desse encontro, né? E isso acontece na contação de histórias também. Em 2019, a gente fez o primeiro encontro de contadores de histórias aqui de Pinda, que é fomentar esse olhar para a contação de história como arte. E não só como uma historinha que a gente conta, um teatrinho que a gente faz de qualquer jeito. A gente luta muito para que os artistas, né, tenham essa valorização, porque às vezes essa contação de história é o primeiro encontro daquela criança com a arte. E ela tem que ser potente, ela pode ser potente, esse encontro só entre o artista, que sem recurso nenhum, sem grandes produções. Se essa história é importante, se ele conta ela de uma maneira especial, né, se ele faz daquele momento algo precioso, né, um presente mesmo, eu acho que daí a criança ou aquela pessoa que ouviu a história, ela quer consumir mais, ela quer ver mais arte. Nossa, eu quero, quando vai ter um show, quando vai ter alguma coisa, eu vou começar a seguir vocês. E aquilo cria um movimento de interação mesmo, de entender a arte quanto necessidade de vida. Porque é bom, né? Gostoso, a gente não consegue viver sem uma música, sem um filme, uma série, né? E eu acho que valorizar essa arte da presença, do encontro dos corpos, né? É muito legal. Então, a gente tá batalhando, né, há 10 anos para fomentar esses encontros com qualidade. Gui, abre o Instagram aí, por favor. Daí tem alguns vídeos e fotinhos desse último encontro, né? Que vocês fizeram. Tem sim. Pode a gente aqui, ó, um pouquinho da roda de conversa com os mestres, ó. Então a gente vê, ó, Dona Catarina, Dona Tunica, seu Pedro, Dona Benedita, seu Pedro da Congada, o Bruno, né? E a gente ali ouvindo, né, num processo de escuta muito bacana. Aqui, ó, na palma da mão, a gente fazendo lá no encontro também. Então foi um momento muito especial, cantar e brincar em Libras. E foi surgindo. Aí depois teve a oficina com o Mestre Paizinho. O Mestre Paizinho é um mestre também de Taubaté, né, o mestre do Moçambique, essa nossa consultora surda fazendo arte. Então, favorecendo a comunidade surda também, esse momento com a arte, né? E daqui a pouco mais shows, né? É só seguir a gente lá no Instagram. Olha que linda, Dona Tunica, a gente é apaixonada, né? E sempre também fazendo vídeos de divulgações em Libras, né? Para acessar a comunidade também. E a gente vai para São José, para Campos do Jordão, faz muito aqui em Pinda também. Esse movimento. E a criançada vai para brincar mesmo. E aqui a gente vira um quintal, como, né, a gente estava falando. Um grande quintal de memórias para que a gente realmente lembre dessas cantigas, lembre dessas brincadeiras. Nesse mundo repleto de tela, redes sociais e qualquer coisa, a criança chorou, dá o tablet para ela. Hoje tem muito disso, né? E aí, qual que é a reação das crianças e dos pais quando eles levam numa apresentação assim de vocês? Olha, gente, é um momento muito gostoso, que eles falam, nossa, quando vai ter de novo? Vamos brincar mais! Né? Eu acho que tem sempre esse desejo de que mais encontros sejam realizados, né? Então, a gente entender os espaços do parque, das praças, como esses lugares de brincar livre, é super importante, né? Porque a gente vê que a gente tem esse confinamento do brincar dentro de casa ou ali na tela, na TV. Faz parte da nossa rotina, claro, mas buscar o equilíbrio e fazer shows e fazer mais eventos é um objetivo nosso, porque a gente acha que nesses encontros a criança é plena, né? Ela se faz ali presente inteira, dá asas à imaginação. E se desenvolve mais completamente, né? A gente acredita que a tela ainda... A gente não sabe, mas eu acho que muito mal pode causar, nesse sentido do desenvolvimento mesmo, né? Criativo, afetivo, de sensibilidade,
né? Então a gente está nessa luta aí para que mais encontros desses aconteçam, pelo menos, sei lá, todo fim de semana a gente tenha história, cantiga, dentro aí dos parques da cidade, isso é muito importante. Traz muitos benefícios, né, para as crianças sair um pouco dessa realidade virtual e ir para a natureza, poder brincar, né? Que é aquele processo de educação, tudo parte dali. Então a educação não é só dentro da sala, né? A gente sabe que ali é um processo limitado também, que tem que cumprir alguns conteúdos, algumas coisas e tal. E o processo de encontro com a natureza, encontro com a arte, também é educador. A gente entende esse território da cidade como um lugar de se desenvolver. E isso é educação, né? Então, sabe, a gente parte desse lugar aí da educação como um processo contínuo de encontros, né? E de trocas, de experiências. Hoje o projeto de vocês, tipo, vocês têm apoio tipo de prefeitura ou vocês estão sempre se inscrevendo nos editais, né? Isso, a gente sempre se inscreve. Então é um apoio da prefeitura, né? Porque geralmente abre-se lá, tem um recurso, você escreve o projeto e de repente é selecionado. Então esse do Ziriguidum acho que já é o 5º projeto que a gente está. Então a todo ano a gente pensa, né, num projeto bacana e consegue, por exemplo, na pandemia foi muito legal, porque foi um momento a gente, e agora? Como é que a gente vai fazer esse encontro? Meu Deus do céu, pera lá, vamos pensar como é que a gente acessa essas crianças? E aí a gente ficou pensando que tem, claro, o vídeo do YouTube, né, que também é uma forma, mas a gente, poxa, mas a criança tá lá dentro de casa, às vezes ela tá ali no quintal, tá na porta ali é um lugar de brincar, um pouco longe da tela. Então a gente contou histórias, a gente gravou no estúdio, né, era o Canto em Todo Canto, e aí ele ia num carro de som, um carro de som passou pelos bairros mais vulneráveis, assim, de Pinda. A gente fez Castolira, fez Liberdade, fez alguns bairros para que esse carro... Então, as crianças, elas estavam ali dentro da casa, né? E a gente foi acompanhando de longe, assim, em alguns momentos. E aí ela parava para escutar, para ouvir aquela cantiga, ou de repente ela estava ali brincando com seus brinquedos, e aquela história chegava, ela acessava de algum lugar. Então a gente achou também que foi um projeto muito bacana, de mesmo na pandemia a gente tentar esse encontro de alguma forma, né? Porque o que ela ouve ali no YouTube não é aquela cantiga tradicional, né? Vai ser um outro recurso ali, um outro mais ligado à cultura de massa, né? Às vezes é uma cultura ali que não vai favorecer uma sensibilidade dela, né? Um aprendizado, diferente de uma cantiga tradicional, né? Que ela toca você de um outro jeito, né? Ela traz uma infância ainda mais pura, né? Legal. E, né, a gente falou muito dos benefícios que traz para a criança e tudo mais, a aprendizagem delas, mas e para vocês? O que vocês aprenderam, tiram de melhor dessa experiência de trabalhar a musicalidade, as brincadeiras com as crianças? Olha, eu acho que é rejuvenescedor, assim, é um negócio incrível. Porque eu me sinto, assim, uma criança, né, de coração mesmo, assim, eu gosto muito de brincar. E quando eu vejo, eu tô pulando amarelinha, eu pego elástico mesmo. E então, eu acho que me faz bem. E a gente vê todo o grupo, assim, muito feliz, né? Quando a gente sai de um show, a gente sai cansado, né? Que a gente canta, brinca, pula. A gente fala, puxa, mas que bom, né? Que o nosso corpo ainda tá vivo, que ele tá pronto para encontros. Então, e aí, claro, eu levo isso para a sala de aula, que eu também dou aula, né? E dou aula de outras coisas, que não só para a infância, mas para jovem, para adulto. E eu tô sempre, gente, bora cantar, mexe esse corpo, vamos brincar. Então, e as pessoas saem rindo. E quando a gente ri, a gente traz, assim, uma energia para o nosso corpo, né? Acho que um desejo de viver mais, acho que é um desejo de vida, né? Eu acho que cantar e brincar é viver. Viver de forma saudável. E o que deixa vocês mais alegres nesse serviço? Ai, todos os encontros. Os encontros e o aprendizado, né, que a gente tem com a infância, com o 60+, com a sabedoria de todas as pessoas. Eu acho que esses encontros são o que deixam a gente mais feliz e com a diversidade agora também, né? Com as diversidades que a gente está conhecendo, por exemplo, culturas que a gente não conhecia, né? Como é que é a cultura surda, né? Como é que é? A gente tem também um contato legal com a associação
de deficientes visuais aqui de Pinda. Então, assim, um outro universo, uma outra forma mesmo de estar no mundo, né? E a gente aprende muito com isso, né? Com essas diferenças. Uhum. E já teve algum feedback, assim, que foi marcante para vocês? É muito legal quando as crianças chegam depois aquele abraço que não quer soltar, sabe? Eu acho que até mais do que as falas, né? Os adultos vêm falar muito, ai, que importante, nossa, me lembrei tanto da minha infância, me lembrei do meu quintal, mas a gente fica muito tocado também quando a criança vem e dá aquele abraço, ela não quer soltar mais, né? E aquele abraço já diz muito, né? Então, pra gente, esse contato, esse encontro, esses encontros que são os fundamentais. Uhum. E que mensagem você gostaria de deixar, assim, para as pessoas, professores, né, que trabalham com educação infantil, a respeito desse trabalho, assim, de resgatar essas culturas aí? Olha, eu acho que a gente precisa se unir nesse desejo de manter viva a chama da cultura da infância mesmo, sabe? Não deixar morrer as cantigas tradicionais, as histórias que estão lá no fundo do coração, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, a primeira coisa, eu acho que é a gente valorizar a nossa história mesmo, né? A das pessoas da nossa família, que estão ao nosso redor. Aí depois você vai descobrindo que ali na rua, né, tem uma pessoa que sabe muitas histórias. Aí depois você descobre que no bairro... Uma coisa vai puxando a outra, Uma coisa né? vai puxando. Quando você vê nossa cidade. Então, a gente tem esse desejo de Pinda como uma cidade brincante, né? Onde a gente está ali descobrindo pessoas, cantigas. E sempre que a gente faz alguma coisa na praça, assim... Vem um cantando, dançando, e começa a falar uma outra cantiga que lembrou a partir daquela cantiga que a gente cantou. Então, Aí fica igual show. Você conhece aquela? uma coisa puxa a outra, né? E é muito gostoso. Então, que a gente celebre mais essas memórias, essas histórias que estão dentro da gente e ali no nosso ladinho também. Uhum. Vocês se apresentam em escola também? Também tem projetos que a gente costuma fazer em escolas também. Hoje a gente está pensando mais nos parques, porque os parques estão tão cheios, né? É Sim. bonito, sei lá, no Parque da Cidade, tá lotado. E Então, às sempre vezes, tá. tem um alcance bacana também, né? Eu acho que o legal é a gente falar e cantar para um grande número de pessoas, né? Então, a gente faz também parques, escolas, bibliotecas. As bibliotecas de Pinda estão num movimento bacana, né? De fazer toda semana história, trazer um movimento também para esse incentivo à leitura, né? Que é o outro grande fator aí, fundamental também. Fazem bastante sarau também, né? Muito sarau. E hoje as crianças, a gente está longe dos livros, né? A gente está distante, é uma leitura muito rasa ali, né? Da internet, do WhatsApp, das redes sociais, a gente quase não lê mais, né? E aí isso prejudica o nosso aprendizado, né? A nossa visão crítica, a nossa escrita, a nossa imaginação. Sim. Então, usar o lugar da biblioteca também, fazer dar vida àquelas histórias através da contação de história também é muito legal, é muito importante, né? E aí tem até um outro projeto também que a gente faz, eu cheguei a comentar um pouquinho com você, que é além, né, do Ziriguidum, a gente começa também a pensar em outras temáticas. E aí a gente tem um projeto bonito que chama Confluir a Arte e Menstruação, que esse projeto é justamente para a gente pensar no corpo e aí no crescer, né? Então, eu tenho esse trabalho com a infância, mas peraí, o pré-adolescente, né? E esse jovem que está entrando numa fase adulta, que está entendendo o seu corpo, seus ciclos, seu processo também dentro da sexualidade, dentro da diversidade sexual. Então, também é um projeto bonito, onde a gente vai trazendo a arte para falar e sensibilizar sobre outros temas também. Legal. E tem mais algum projeto, além desses, que você trabalha hoje em dia? Não, hoje em dia já é bastante projeto. A gente vai devagar. Mas são trabalhosos, né? São coisas. E pra você também fazer bem feito do jeito que faz, tem que não dá pra abraçar muita coisa também. Uma coisa também, eu sou mãe de 3 filhos. As pessoas falam, amiga, como é que tu dá conta? Então, tem 3 filhos, aí isso sempre me inspirou, a questão da maternidade, nessa questão da infância, né? Mas também hoje, por exemplo, aí eu sou uma mulher já na menopausa, né? Então, eu falei, gente, peraí, o que tá acontecendo com o meu corpo? Será que as mulheres pensam nisso, né? Será que as pessoas que têm útero falam sobre isso? Então, aí são muitos temas que vão, né, atravessando a gente. Então, esse lugar da sexualidade também é um momento importante. E ele tem várias frentes também. Então, são 2 projetos grandes, né? Acho que o Ziriguidum com Na Palma da Mão hoje.
e o confluir com a arte, com a menstruação. E são projetos que a gente quer levar, sair de Pinda, né? A gente está aqui em Pinda, acho que primeiro fomentar aqui na cidade, mas depois também para cidades vizinhas, da gente começar a fazer, incentivar essa reflexão em outros lugares, né? E ontem mesmo a gente fez uma roda muito bacana lá no Senac, né? Que eu sou docente de teatro de lá, do Senac Pindamonhangaba. E é muito forte, potente juntar um monte de jovem e falar sobre corpo e sexualidade. E num espaço de construir conhecimento a partir disso, né? Dentro da escola. Então, a escola como esse lugar de falar, olha, gente, não, eu menstruei e tal, minha experiência foi assim, e que poderia ser diferente hoje, e eu converso então com as minhas irmãs sobre isso, porque a gente às vezes tem grandes sustos, né, e desinformação sobre o nosso corpo, né. Eu já fiz um curso rápido lá uma vez, e aí eu achei muito legal que no banheiro tem os negocinhos de absorvente lá, né? Isso mesmo. Então, e é um movimento, assim, da pandemia que surgiu, sabe? E aí, até hoje, a nossa luta lá é uma questão de desperdício. Olha só que louco. Então, agora que a gente tem, então a gente pensa assim, ó, então tá, as pessoas, precariedade menstrual, tem gente que não tem condição de ter o absorvente, né? Então, que bacana eu ter um lugar onde eu disponibilizo. Mas aí agora é uma consciência, né? Puxa, eu preciso mesmo? Posso trazer de casa? Vou deixar para quem realmente, né, não tem condição? Então, são muitas questões, você vê muitas camadas, né? Mas são passos que a gente vai dando, né? As escolas estaduais, a gente vai daqui a pouco para as escolas também. Elas têm programas também de distribuição, né, de absorvente. Mas é isso, são várias questões. Às vezes fica lá na sala de diretoria. Então, eu tenho coragem de ir até lá pedir. Vergonha, né? A vergonha, Timidez. né? Porque eu não falo sobre isso, eu tenho um tabu muito grande sobre isso, né? Então, como é que a escola pode naturalizar essa conversa e também o ato de a gente, né, emprestar e ir lá pedir, tá tudo bem. Então, é um trabalho que sensibiliza para essas reflexões, né? Muito bacana. Então, agora a gente vai para o nosso bate-bola. Separamos aqui 8 perguntinhas. A gente fala bate-bola, mas não precisa se limitar a uma palavra, tá? Nunca acontece isso, mas também não tem problema. Tem que ser uma palavra. A ideia é ser bem curtinho. Mas nunca é, então não tem problema. Se quiser desenvolver, não tem problema. Entendi. Então, vamos lá. Um livro infantil que toda criança deveria ler. Nossa, tem vários, é isso, a gente já fica com... Mas eu gosto da Árvore Generosa. A Árvore Generosa do Shel Silverstein é bem forte, bem profunda. Brincadeira favorita de infância. Eu gosto do barbante. Do barbante, adoro. Um objeto que não pode faltar na contação de histórias. Eu acho que a música, um violão, assim, engrandece. Uma cantiga de roda. Tem várias. Mas eu vou cantar uma aqui bem pequenininha. Caranguejinho, tan, 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 tan. Caranguejinho, tan, 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 tan. Tá na boca do buraco, caranguejo, sinhá. Tá na boca do buraco, caranguejo, sinhá. Que legal. Uma emoção que a contação de história sempre desperta. Eu acho que é um êxtase, assim. Uma palavra que define a infância. Descoberta. Uma frase que você sempre diz para as crianças. O meu quintal é maior que o mundo. Ai, que legal. Profundo. Contar histórias é? É encontrar pessoas, encontrar corações, encontrar memórias. Ai, que legal. Então agora a gente vai para o nosso Pop Games, que é o nosso jogo de encerramento. Tem uma roleta aqui, que ele vai colocar aqui na tela, e algumas opções de brincadeira. E aí, a brincadeira que cair, a gente faz. Tá bom, vamos lá. Brincadeira nova, essa nunca caiu. Fato ou fake? Temos algumas informações. E aí a gente tem que levantar. Tem as plaquinhas ali, Gui. E aí tem as plaquinhas escrito fato ou fake e a gente vai colocar o que a gente acha que é. Tá. E aí depois o Gui vai falar pra gente quem que acertou. E aí a gente vai colocando as pontuações. Joia, vamos lá.
vamos lá. Fato ou fake? Brincadeira nova, que não saiu ainda. Vai ter uma informação que vai passar aqui na tela e a gente vai levantar nossas plaquinhas de fato ou fake, o que a gente acha que é. E aí depois o Gui confirma pra gente. Beleza. São quantas, Gui? 6. 6? Beleza, dá pra Bora empatar. A primeira. As girafas dormem em pé. Caramba! Se gente. fosse cavalo, eu ia saber responder. Mas eu acho que é Eu fake. acho que sim, não sei. Você acha que é fato? Acho que é eu fato. acho que é fake. É um fato. É? Aê! Eu achei que elas, tipo, Dá uma deitava. deitadinha. Não, tipo. Meio desconfortável, assim, né, gente? Mas só com o pescoção ali. Próximo. Leonardo da Vinci levou 4 anos para pintar a Mona Lisa. Eu acho que levou bastante tempo, não sei se foi 4. Eu acho que é fato também, é. É um fato. Aí, muito bom. Nossa, aqui é fácil, hein? A água do mar é azul por causa do reflexo do céu. Eita. Agora eu me senti burra, você falou que Gente, é fácil. Olha, eu não sei se é o reflexo do céu, não. Acho que é fake. Acho que é outra coisa. Eu vou copiar ela. É fake. São as algas? São as algas? Que aí a gente... Eu sei que Não tem sei. algum rolê assim, porque tipo, você tá perto é verde, mas você vê de longe é azul. Mas eu não lembro o que é. É, não Mas eu sei sei. que acontece Vamos pesquisar. Fica aí uma boa. Mas Marte é o planeta mais próximo da Terra. Ah, isso eu acho que é verdade. Fato. Creio. fake. Mentira! É É Vênus, porque dá pra ver, não é? Da estrela. Não, Olha só. devia ter pensado um pouquinho mais. Penúltima. Os humanos compartilham 50% do DNA com as bananas. Caramba. Essa tá difícil. Eu vou arriscar no fato. Vou no fake, vamos ver. Fato. Nossa! Eu não sei. Deixa a pulguinha atrás da orelha pra gente pesquisar depois, né? Preparado para a última? Bora lá. Isso aqui vai gerar dúvidas, hein? A Torre Eiffel já foi amarela. Amarela, gente. Mas ela não é de, tipo, ferro? Creio que sim. Ela já foi olha, pintada. Não sei. Eu vou chutar no fato. Mas... É um fato. Que legal. Caramba. Muito bom. E a pontuação aí ficou como? Fez um ponto a mais. Um ponto a mais. Acho que tava empatada e essa aí desempatou, né? Ai, que Muito legal. bem. Pesquisar um monte de coisa depois. Então, só antes da gente encerrar o programa, só para passar aí pro pessoal a nossa agenda social da semana. Nesse domingo temos a nossa festa junina aqui do clube a partir das 3 da tarde. Vamos ter barraquinhas de comida típica, dança das turmas de dança aqui, de jazz, balé e o flashback. A partir das 4 da tarde tem a apresentação do grupo de candango com forró. Às 6 da tarde, as danças dos nossos alunos aqui do clube. E às 7 da noite, show da dupla sertaneja, Thales e Wellington. Temos ingressos à venda na tesouraria do clube antecipadamente, ou quem quiser comprar na entrada do evento, também pode. E crianças de até 12 anos não pagam ingresso. Ai, que delícia. A festa junina é bom demais, né? Demais. E é Melhor época tradicional, do né? ano, né? É, muito gostoso. A gente adora. Eu queria agradecer pela presença aqui. Muito legal descobrir, conhecer um pouquinho mais sobre o grupo Ziriguidum e também descobrir um pouco mais sobre a cultura brasileira também. Muito obrigada aí por ter A gente que topado. agradece, viu, o convite, sempre bom, porque acho que a gente multiplica, né, os conhecimentos. Então, a gente também convida para seguir a gente na página do Instagram, Ziriguidum Pinda, e no YouTube, Ziriguidum Pinda, que tem um montão de material, um monte de história, cantiga e brincadeira, para a gente conhecer mais a cultura popular brasileira. Acompanhe em casa e numa próxima apresentação vai no ao vivo assistir, Isso, em breve, estamos ensaiando. Só ficar ligado nas redes sociais que vocês divulgam lá, né? Isso mesmo. Obrigada, viu, Imagina. gente? Eu agradeço também a vocês que acompanharam o episódio de hoje. E a gente se encontra semana que vem em mais um episódio do Pode Papo Ferrou. Até lá!